Luara, agora enquanto a gente está discutindo aqui fim da escala 6x1 no Brasil, tem um outro tipo de escala de trabalho também que está sendo muito debatido no mundo. É a escala de trabalho 996. Vem ganhando destaque no mundo digital e costuma ser tida como motor da economia chinesa. Nesse modelo se trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. É das 9 da manhã às 9 da noite, por isso que se chama 996. O problema é que o custo para a saúde do trabalhador tem gerado um intenso debate. A própria justiça chinesa declarou a prática ilegal. Até que ponto o excesso de horas garante o sucesso de uma empresa ou de um país? Nós convidamos o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, para analisar junto com a gente esse modelo de trabalho que vem na contramão do que é uma proposta aqui no Brasil do fim da escala 6x1. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Olá, bom dia. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Arthur, esse modelo tem alguma chance ou risco de se espalhar pelo resto do mundo, além da China, onde ele é mais utilizado? Olha, o que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo que esse assunto parece novo, não há nada de novo em volta dele, né? Então, a China tem adotado esse regime de trabalho, tem acontecido também na Índia, então, especialmente pela corrida tecnológica, pela busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Na China, essa jornada ela é razoavelmente comum, né? É chamado de 996, justamente por ser das 9 da manhã às 9 da noite durante 6 dias por semana. E a Índia tem ido muito nessa direção. Eu digo que não há nada de novo, porque isso no Japão já é uma espécie de tradição, está muito ligado ao comportamento, à cultura, à honra, e isso levou também uma série de problemas de saúde, tanto que no Japão nós temos um histórico bastante grande. E o que me chama a atenção aqui é essa coisa absolutamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo buscas por aumento de produtividade, seja com robôs, mas especialmente com a inteligência artificial, nós vemos a volta desse tipo de regime de trabalho que, enfim, já foi consagrado lá nos anos 80, especialmente nos grandes bancos de investimento, né? Era uma coisa idealizada, né? Aquela pessoa que suportava ficar por mais horas. E também, voltando ainda lá no Taylorismo, no Fordismo, vários experimentos para tentar entender qual seria esse número de horas ideal. O ponto que é consenso é o seguinte: no curto prazo, se a pessoa trabalha mais horas por semana, obviamente o output, a saída, a produtividade aumenta. Agora, chega um ponto que ela começa a ficar extenuada. Então, de 40 para 50 horas tem um aumento de produtividade, de 50 para 70 a pessoa aguenta por algum tempo, e nós temos hoje algumas dessas startups, empresas de tecnologia, que chegam a bater 100 horas semanais de trabalho. Então, nós temos aí alguns CEOs, algumas empresas oferecendo toda sorte de benefício e tentando criar uma cultura. Tem até um CEO dizendo que eles só recrutam campeões olímpicos, pessoas que suportam isso. Então, quer dizer, com todo um discurso ligado a, mais uma vez, a honra, tentar estabelecer isso como valor e sistema de incentivo. E do outro lado nós temos a discussão da NR1, que fala sobre saúde mental. Nós temos vários países investindo, inclusive na onda contrária, buscando esse equilíbrio, tendo um debate sobre os limites físicos, mentais, o convívio, não só com a família, com as crianças e tudo mais. Então, só dando alguns passos atrás que me parece interessante, o quanto que a humanidade, assim, os anos se passam, mas os debates eles parecem eles são muito similares, né, ao longo do tempo. O Arthur, tem um documentário, né, que chama Uma Fábrica Americana, de 2019, se eu não me engano, acredito que você deve ter assistido, que mostra o choque, né, como uma empresa chinesa assume a operação de uma empresa nos Estados Unidos, que está à beira da falência. No começo, os empregados gostam da solução, mas depois mostra ali o choque de realidade, né, em deles terem que cumprir esse tipo de regime de trabalho chinês. Já existe no mundo hoje um movimento contrário a esse tipo de escala, né? A 996, né? Com certeza, esse documentário ele é fantástico porque mostra esse choque de culturas, né? Então, no final das contas, a pergunta é que preço
que o indivíduo, uma empresa e até mesmo uma sociedade literalmente está disposto a pagar. Então, na China, na Índia, nesses países em franco crescimento e desenvolvimento, mais uma vez, as famílias acabam entendendo que isso é até valorizado, porque é a única chance para ter essa oportunidade, para tentar não repetir o que aconteceu no passado, para buscar desenvolvimento. Agora, do outro lado, não se pode idealizar isso. Por isso que eu digo que é uma discussão muito mais ampla, porque alguns podem olhar, por exemplo, o crescimento chinês, a pujança, o crescimento econômico desses países, e muitos vão falar, o que eu quero é isso, eu quero exatamente esses números. Agora, a que custo, a que preço? Será que as pessoas estão dispostas a trabalhar nesse ritmo, com esse nível de renúncias? E aí, muitas vezes, a resposta é não. Então, sim, tem N países que, especialmente na União Europeia, e qual que é a discussão na União Europeia? Que justamente a economia não vai nada bem e que os programas sociais se tornaram insustentáveis justamente pela falta de produtividade, pela falta de pujança para poder sustentar tudo isso. Então, claro, a tecnologia também tem um papel central nessa história, porque basta lembrar da frase do John Maynard Keynes, quando ele estava tentando prever o mundo de 2030, e ele falava lá nos anos 1930 que nós teríamos um avanço tecnológico tal que as pessoas estariam trabalhando menos de 20 horas por semana. Obviamente, Keynes ficaria chocado em chegar aqui em 2026 e ver essa jornada 996 em tantas partes do mundo, né? Então, é um choque, né? Então, esse documentário ele é muito preciso porque ele mostra exatamente isso, né? Então, essa fome, essa necessidade, né, desses trabalhadores chineses que chegam nessa fábrica muito tradicional e os trabalhadores americanos se dando conta que, no final das contas, eles viviam já há algum tempo uma espécie de laissez-faire, né? Eles viviam ali uma boa vida, com uma jornada muito organizada, não tantas horas, mas justamente isso que levou à derrocada daquela fábrica e por isso que foi assumida, né, por esses investidores chineses. Então, acho que o mundo, no final das contas, fazendo um grande resumo do que está acontecendo, o mundo está dividido, né? Nós temos esses países com essa busca pelo crescimento, pela produtividade extrema, mas isso também se refletindo em algumas empresas de crescimento rápido, especialmente de base tecnológica, agora na corrida da IA, e isso em N territórios, né? Tanto que essa empresa que foi muito criticada nos Estados Unidos é uma empresa que está em Nova York, e também tem uma série aí que está fazendo muito sucesso, uma série chamada Industry, que critica também um pouco isso, né, dentro do sistema financeiro, quanto que esse comportamento, em alguma medida, é até glorificado, mas leva as pessoas aos seus limites. Arthur, eu quero só trazer essa temática da escala 996 na contramão da principal pauta neste ano aqui no Brasil, que é o fim da escala 6x1. A grande preocupação com o fim da escala 6x1, principalmente para os empregadores, é o aumento de custo para contratar mão de obra, dificultar aquela questão de pagamento de imposto e etc. E do outro lado, nós temos aqui, então, um cenário em que é muito cobrado o aumento da produtividade, esse crescimento econômico. As empresas estão prontas, pensando aqui no Brasil, tá? Aprovando o fim da escala 6x1, elas estão prontas e têm recursos para suprir essa questão da produtividade sem onerar os empregadores nessa falta de mão de obra, digamos assim, na redução de carga horária? Existe tecnologia e plataformas para isso já? Excepcional pergunta. O que acontece é o seguinte: o Brasil está estagnado em produtividade, grosso modo, há décadas. Nós estamos caminhando aí para 4, 5 décadas de estagnação na nossa produtividade, e alguns podem se perguntar, puxa, mas olha tudo que aconteceu nesse período, a chegada da internet, dos computadores, dos smartphones e tudo mais. Mas é importante notar que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então, o Brasil tem um aumento de produtividade, e veja, aqui eu estou excluindo praticamente o agronegócio dessa equação, porque o aumento de produtividade lá é muito grande e tem outras explicações, mas também tem a ver com tecnologia, com mecanização, com tecnologia de ponta. Mas voltando aqui, especialmente para a indústria, para varejo, para serviços, enfim, as atividades mais urbanas.
Se tem tecnologia, sim. A grande questão é que, quando eu falo que nós não estamos sozinhos no mundo, os índices de produtividade nos outros países crescem muito mais rapidamente do que no Brasil. Então, a parâmetros internacionais, o que aconteceu nas últimas décadas é que nós mais nos afastamos do que nos aproximamos, justamente porque nós somos um país de intensivo emprego de mão de obra e de baixa base tecnológica. Então, a tua pergunta é central pelo seguinte: existe tecnologia que poderia suprir, que poderia trazer essa jornada de trabalho até menor, mantendo níveis de produtividade ou até aumentando? A resposta é sim. Agora, o grande dilema que nós vivemos no Brasil é que nós continuamos tendo muita gente, então é por isso que nós temos que olhar essas métricas e sempre colocar em perspectiva. Por exemplo, baixíssima taxa de desemprego no Brasil. Não dá para responder automaticamente. Claro que a resposta que parece automática é: isso é bom? Parece que sim, porque as pessoas estão ocupadas, elas têm renda, parece uma coisa muito positiva. Agora, quando nós vamos para a segunda camada, em que tipo de atividade muitas pessoas trabalham, são tarefas de baixo valor agregado. Então, gera pouca produtividade, gera pouco valor. Ou seja, o Brasil tem empregado pouca tecnologia e tem avançado pouco nesse território. Então, esse debate seria incrível, né? De que forma nós poderíamos ter avanços para que nós pudéssemos sustentar esse tipo de mudança. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, isso vai onerar as empresas? Sim. Tem tecnologia para melhorar esse cenário? Também sim. Agora, estamos avançando nessa direção? Não me parece o caso, o que pode criar, mais uma vez, dilemas aí na estrutura de custo e na nossa competitividade. Arthur, eu fico imaginando como é que se daria essa escala 996 aqui no Brasil, já que o país é um dos que mais tem casos de burnout no mercado de trabalho, viu? Mas a gente agradece muito sua participação. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Obrigado, um bom dia para você, Arthur. Obrigado igualmente, até a próxima.